Iniciar. Então, primeiramente, uma ótima noite a todos. Eu queria agradecer a todos, sejam muito bem-vindos à nossa live. Hoje a gente vai abordar um tema de grande importância e impacto, que são as reformas tributárias, né? Algumas passaram em 2024, tem muita coisa para acontecer em 2025, né? E os seus efeitos, né? O Gabriel, ele vai explorar ali os principais pontos dessa discussão, trazendo informação e reflexão. Então, essa live ela vai ser bem objetiva. Então, todos aqui estão convidados para participar ativamente, tá? Coloque suas dúvidas, seus comentários aqui no chat, que eu vou olhando, vou perguntando para o Gabriel e vamos deixar, né, mais ativo e ele já vai respondendo em seguida, tá? E aí a gente constrói aí um diálogo rico e esclarecedor. Fiquem à vontade. Aproveite esse espaço para tirar dúvidas e entender melhor o que a reforma pode significar para você, tá? Então, antes de começar, bem rapidinho, eu vou fazer as apresentações. Primeiramente, com a nossa grande especialista, a Thaís. Ela é head aqui na S6. Ela é especialista em sucessão há 16 anos. Ela tem o certificado ANCOR e é membro da MDRT, que é o maior comitê de seguros do mundo, a Million Dollar Round Table. Bem-vinda, Thaís, obrigada. Obrigada, querida. Prazer falar Legal, com vocês. obrigada. A grande estrela, né, o Gabriel Campoy, sócio da XP, atua hoje no private, né? Tem a OAB, né? Já atuou aí em escritório de advocacia, hoje nos auxilia, né, muito aqui na XP. E ele é membro da STEP, não sei se eu vou falar certo, a Divising Families Across Generations. Bem-vindo, Gabriel. Obrigado, Ariane. Prazer estar aqui com você, com Thaís também, Carlos. Acho que a gente tem bastante coisa para tratar hoje, muito assunto. Espero que seja bastante proveitoso para todos os nossos clientes. Ah, será. E, por fim, o Carlos, né? O Carlos também é sócio XP e atua hoje no Private, né? Vai falar também um pouquinho do Private para a gente. Vocês acham melhor a gente iniciar como que funciona o Private na XP bem rapidinho ou iniciar com o Gabriel? Acho que pode ser, Ari. Se vocês me permitem, posso fazer uma breve Claro. introdução aqui. Então, agradeço o espaço. A gente fica muito feliz de começar o ano já próximo a vocês, próximo aos clientes, tratando de um assunto que é tão importante e tão relevante. E a presença de vocês, Thaís, Gabriel, Ariane, acho que vai agregar muito nessa discussão. Eu queria fazer uma breve introdução do que é um private bank, tá? Os serviços que a gente presta aqui e que, inclusive, um dos temas principais aqui é toda essa discussão, né, de planejamento sucessório, tributário. O Gabriel Campoy está aqui para nos apresentar isso de uma maneira brilhante. Então, quando a gente trata aqui, né, dos nossos clientes, a gente costuma dizer que não tem uma fórmula de bolo. Para cada cliente, a gente literalmente faz um trabalho muito tailor, né, um trabalho individual, bastante personalizado. Essa estrutura do Private Bank é onde, junto com o time da S6, a gente aqui na matriz da XP vai trabalhar no entendimento da organização familiar. Né? Entender cada família, quais são seus planos, seus objetivos, para principalmente proteger, preservar e perpetuar o patrimônio familiar de vocês. Né? Então, contem com toda a nossa estrutura aqui de serviços, inteligência do Private da XP. Hoje, o nosso Private tem mais de 200 bilhões sob gestão, já são mais de 9 mil clientes que nos confiam a essa gestão financeira e sucessória. E além disso, vocês podem contar com todo o apoio do time. Então, a gente está aqui para entender não só as estruturas do Brasil, quanto lá fora, algumas famílias que possuem holding familiar, previdência, fundo exclusivo, tudo isso faz parte aqui, né, da nossa análise, do nosso arcabouço do que tange o Private Bank. Então, queria deixar as portas abertas aqui, agradecer a parceria da S6, dizer que todos aqui sejam muito bem-vindos e reforçar o que a Ariane comentou para que a gente possa fazer desse bate-papo um papo bastante rico. Não existe pergunta boba, mandem aqui no chat e a gente vai discutindo, porque esse é um tema que está super em voga. A gente sabe que o Brasil tem uma série de mudanças de legislações que aconteceram recentemente e algumas que devem acontecer esse ano. E, obviamente, todo mundo que tem algum patrimônio precisa entender se está na estrutura correta, o que a gente pode fazer para, de novo, a gente
proteger e perpetuar o capital da família de vocês. Então, obrigado, vou passar a bola aqui para o Gabriel Campoy. Obrigado, Carlos, mais uma vez aqui. Agradeço a oportunidade, a todo o time S6 pelo convite. Eu vou começar aqui, primeiro dividindo minha tela com vocês, que a gente preparou uma apresentação que é bem curta, eu prometo aqui para também não cansar todo mundo, né? O tema é bastante extenso, mas a ideia é conseguir resumir o que que aconteceu desde 2023, 2024, agora 2025 também com novidades em relação à reforma tributária no Brasil. Eu comandei aqui a compartilhamento da tela. Vocês estão enxergando, Ari, Carlos, tá aí, só para eu ter Sim, certeza que está perfeito. todo mundo vendo. Legal. Tudo certo. Pessoal, vamos lá. A gente vai falar hoje sobre planejamento patrimonial e sucessório, e principalmente com foco aí em reforma tributária e as mudanças para as pessoas físicas. Essa apresentação tem alguns tópicos principais, a gente vai abordar as estruturas mais utilizadas no planejamento, obviamente que é difícil esgotar o tema em uma hora, mas eu vou tentar passar por tudo aqui, e sintam-se super à vontade para fazer perguntas. Aí, Ari, eu vou te pedir uma ajuda aqui, eu não estou conseguindo enxergar o chat ao mesmo tempo que eu compartilho a tela, então se você puder trazer as perguntas do pessoal, eu agradeço. Fique tranquilo. É, E aí, pessoal, trazendo já um primeiro tópico para vocês, eu acho que é um tema que ganhou muito espaço ao longo dos últimos anos, especialmente, é a estrutura de holding, holding imobiliária, patrimonial, familiar, que serve muito bem nessa conversa de planejamento patrimonial, para quando principalmente a gente está olhando o patrimônio imobiliário, é, mas que agora também na reforma tributária está sendo de alguma maneira atacada, né? A gente viu aí na semana passada aconteceu o veto, aliás, a sanção com vetos do projeto de lei complementar, que era o projeto número 68, acabou virando a lei complementar número 214, que vai tratar do IVA brasileiro, né, o Imposto Único sobre Bens e Serviços, que aqui vai ter o nome de CBS ou IBS. Isso, apesar de não parecer algo relacionado à pessoa física, está sim muito atrelado à estrutura da holding patrimonial e eu vou contar um pouquinho do porquê. A gente viu muito essa estrutura tomar espaço na conversa, justamente para aquela família que tem muitos imóveis e se preocupa com duas coisas, né? Complexidade na sucessão. Como é que eu vou dividir esse patrimônio imobiliário entre vários herdeiros, muitas vezes herdeiros que não têm até uma convivência, né, não têm uma boa harmonia familiar, e também num cenário onde eu tenho uma renda desse patrimônio imobiliário que é bastante expressiva, né, seja pelo aluguel, seja eventualmente por incorporações imobiliárias, compra e venda de propriedades. A holding ela resolve de alguma maneira esses dois pontos, né? A partir do momento que eu concentrei todo o patrimônio imobiliário dentro da holding, a sucessão ela tende a ser mais simples. Por quê? Porque eu vou transmitir cotas de uma empresa e não terei o desafio aqui de dividir imóveis entre todos os herdeiros, né? Aquela briga entre várias pessoas participando de um processo de inventário para definir quem fica com qual imóvel tende a não acontecer nessa estrutura. Tá? Então a gente consegue uma transmissão mais simples, sem necessidade de alterar matrícula, registro imobiliário, coisas do tipo. É, Também, adicionalmente aqui, a gente traz a possibilidade de um imposto que é o lucro presumido, né, apurado sobre o lucro presumido, que para a atividade imobiliária é muito interessante. Eu vou destacar dois exemplos aqui. O aluguel, que na pessoa física deveria ser tributado pelo Carnê-Leão, alíquotas de até 27,5%. Na estrutura da holding optante pelo lucro presumido, essa carga tributária vai chegar ali no máximo 14,5%. Então, uma vantagem muito grande. Tá? Na venda é um pouco diferente. Na venda, a pessoa física paga 15%, 15 a 22,5%, né, sobre o ganho capital. Na estrutura da holding, a gente vai ter uma carga tributária ali de 6,73%, porém sobre a receita da venda e não sobre o ganho. Tá? Então, tem muitas vantagens tributárias aqui, mas falando sobre reforma tributária, a novidade da semana passada é que a CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, e o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, que é o que a gente conhece aí no mundo como IVA, vai acabar pegando também
as holdings que têm receita da atividade imobiliária, né? E a partir desse momento, a gente toma muito cuidado aqui com o aumento de carga. Por quê? Porque a alíquota base desse imposto, desse IVA, ela está estimada em 26,5%, que é uma alíquota base muito maior do que hoje é o PIS e COFINS, né, que é o tributo sobre receita da atividade de uma holding imobiliária. Não vai ser essa a carga final, tá? A gente tem feito contas por aqui. A boa notícia é que para o mercado imobiliário vai ter uma redução na alíquota base de 70%, ou seja, para renda de aluguel, ao invés de estar na alíquota de 26,5%, a gente está estimando aqui uma alíquota da CBS e IBS em torno de 8%. Isso somado ao IRPJ mais contribuição social, significa que esse aluguel dentro da holding imobiliária, que antes eu pagava 14,5%, agora, pós-reforma tributária, vai ser tributado em algo próximo de 19, 20%. Então, sobe a carga efetiva dentro da estrutura da holding imobiliária para o aluguel ou para a venda também. Ainda assim, fica menor do que os 27,5% que a pessoa física paga, né? A gente tem ainda um imposto mais pesado na pessoa física que recebe aluguel. E além disso, a pessoa física que tiver uma renda de aluguel superior a 240 mil reais no ano também terá que tributar essa renda pela CBS e pelo IBS. Então, além dos 27,5, a reforma tributária aprovada na semana passada determina que a pessoa física que tenha renda de aluguel superior aí aos 240 mil reais por ano pague a CBS e o IBS. Tá? Então, no final do dia, a gente tem dito o seguinte: faz sentido manter a holding que eu montei no passado? Sim, na maioria dos casos. Tá claro que a gente tem que avaliar todas as situações. Faz sentido criar uma nova holding agora que eu sei qual é o efeito da reforma tributária? A princípio também sim, mas eu diria para esperar um pouquinho a regulamentação e a gente ter certeza da alíquota final do IVA, tá? A gente ainda está estimando alíquotas, mas a princípio sim, ainda vai fazer sentido, justamente porque é uma estrutura que vai consolidar os imóveis da família, vai permitir uma sucessão mais simples, mas ao mesmo tempo reduz ali o imposto no aluguel, principalmente. Agora, pontos de atenção. Aí eu queria destacar aqui, e até ouvir a opinião da Thaís também. A holding não elimina a necessidade de um inventário. A holding não elimina a necessidade de pagamento do ITCMD, que é o imposto de transmissão, seja via sucessão, falecimento, seja via doação em vida. Eu vejo muito essa confusão nas conversas, né? Eu montei a minha holding, coloquei meus filhos com uma cota cada um, então a minha sucessão está pronta. Isso não vai para inventário, é uma sucessão automática sem TCMD. Não é verdade, tá? Não é verdade. Tem muita gente vendendo soluções aqui nesse sentido e eu discordo. O ITCMD ele é cobrado sim sobre a transmissão das cotas da holding, seja em vida, através de uma doação, seja no falecimento, dentro do processo de inventário. O que significa que a holding não é a única solução de planejamento sucessório, muito longe disso. A gente vai ter que falar de várias outras ferramentas aqui que, na sequência, a gente vai explorar. Mas com isso, eu já vou parar aqui, porque eu imagino que tenham perguntas, comentários. Thaís, fica super à vontade também de colocar os seus pontos, por favor, gente. Antes de ouvir aqui se existem perguntas, é isso mesmo, Gabriel. Eu acho que a gente veio de uma leva aí em que a Rouge ela se popularizou muito como uma solução fácil e simples, especialmente no tocante à sucessão, né? E o que eu tenho conversado muito com alguns dos nossos investidores é que o leão não é tão ingênuo assim, né? Então, não é tão simples burlar um sistema para não se pagar ITCMD na sucessão, simplesmente criando ali um CNPJ no formato de uma holding para fazer isso. É necessário que essas cotas que estão dentro dessa holding sejam transmitidas aos filhos, sejam doadas. E para doação dessas cotas, a gente tem algo semelhante à doação de um patrimônio.
tá? Primeiro, no tocante a perder acesso a essas cotas, já que eu estou passando as cotas aos meus herdeiros. E o segundo ponto, pelo custo que eu vou ter. Então, imaginem a doação de um patrimônio qualquer, ele vai ter também imposto sobre essa doação. Então, se eu optar por fazer doação do meu patrimônio em vida, eu também vou pagar ITCMD sobre esse patrimônio. Da mesma maneira, dentro da holding, para fazer a transmissão das cotas aos meus filhos ou aos meus sócios, eu vou ter um custo. Por isso, é muito importante avaliar o porquê a holding está sendo criada, porque ela minimiza muitos impactos ali de discussão sobre a posse dos bens. Então, num possível litígio, ela é extremamente válida para resolver isso, porque eu consigo mitigar muito esses ruídos que existem na transmissão de um patrimônio. Mas sobre o ponto de vista, sobre o aspecto de custo, tem que fazer conta. Literalmente é fazer conta se vai valer a pena ou não fazer a doação dessas cotas dentro da holding ou se eu faço a doação desse patrimônio já fora da holding. Perfeito. Por enquanto o pessoal está tímido. Vamos seguindo, já já a gente deve ter umas Legal, perguntinhas. tá bom. Bom, vamos lá, gente. Eu vou passar aqui para o próximo tema, é, que é bastante parecido, eu diria, com a estrutura de holding, mas tem suas peculiaridades, né? Especialmente quando a gente começa a falar sobre investimentos. E aí eu sempre reforço isso, né? Quando que a holding não funciona? Eu recebo essa pergunta de vez em quando, né? E o exemplo clássico é para o dinheiro, né? Se eu quero montar um portfólio de investimentos financeiros, dificilmente a holding vai ser a melhor estrutura. Tá? Por quê? Porque a tributação das aplicações financeiras detidas por uma pessoa jurídica, a holding é uma pessoa jurídica, ela tem uma carga tributária muito mais alta, né, do que a pessoa física. É o contrário do que a gente estava falando para o rendimento de imóveis e mercado imobiliário em geral, né? Quando a gente olha para o dinheiro, para investimentos, a tributação na empresa é muito mais pesada. A gente está falando de uma carga tributária aproximada de 34% sobre os rendimentos de aplicações financeiras. Quando que na pessoa física a gente tem uma média de 15% ou até ativos isentos, né? E quando a gente olha para o patrimônio financeiro da família, surge a figura do fundo de investimento, do fundo exclusivo, como uma possibilidade de estrutura para o dinheiro. Assim como a gente tem a holding para os imóveis, a gente pode ter um fundo de investimento, um fundo exclusivo, onde você tem um único cotista, que é o dono do dinheiro, ou um grupo de cotistas que é o núcleo familiar, pais e filhos, geralmente, já participando daquela estrutura e que permite muita eficiência tributária. A reforma tributária também acabou pegando os fundos exclusivos. Até 2023, a gente conseguia montar uma estrutura como essa, e diferir o imposto de renda sobre os ganhos de capital e rendimentos acumulados dentro do fundo. Por quê? Porque não havia a cobrança do come-cotas, o famoso come-cotas, que é o imposto semestral ali dos fundos de investimento. Não havia essa cobrança nos fundos exclusivos. A reforma veio lá em 2023, a aprovação da lei 14.754, que entrou em vigor já em janeiro de 24, e trouxe o come cotas para os fundos exclusivos. Isso significa que essa estrutura deixa de fazer sentido? Não, de jeito nenhum. A gente ainda tem, aliás, estamos com várias demandas aqui novas, inclusive, de estruturas de fundos exclusivos, especialmente aqueles fundos que têm algum benefício tributário mesmo após a reforma. E aí eu destaco três veículos. Primeiro, o fundo de ações. Para quem gosta do mercado de renda variável, o FIA, Fundo de Ações, é um fundo que não tem come-cotas. Mesmo se ele for um fundo exclusivo, mesmo se ele for um fundo aberto, que permite resgates e aportes, ele não tem come-cotas por natureza. Tá? Por quê? Porque ele está na exceção à regra. Mas eu não gosto de renda variável, eu gosto de renda fixa, né? A renda fixa está muito em evidência agora com os juros elevados que a gente está vivendo no mercado, né? Existe a figura do fundo de debêntures de infraestrutura, que é um fundo basicamente de alocação em ativos de renda fixa que estão, inclusive, isentos do imposto de renda. Então, no fundo de debêntures, a gente não tem imposto de renda, sequer qualquer tipo de cobrança tributária no resgate. Então, posso ter um fundo exclusivo voltado para renda fixa, com foco em debêntures de infraestrutura e zero de imposto sobre os rendimentos. E número 3, e aí
eu já vou passar para o próximo tema aqui, os fundos de previdência, né? Quando a gente olha para a previdência privada, o VGBL e o PGBL são fundos de investimento que também ficaram fora da tributação pelo Come Cotas. Inclusive, quando a gente fala em previdência, existe uma tributação específica, uma lei específica que permite a escolha ao que a gente chama de regime regressivo do imposto de renda, que é muito interessante para o investidor que pensa a longo prazo, é muito interessante para o investidor que já está pensando em sucessão, inclusive, né? Quando a gente olha para dentro da Previdência, a gente tem a possibilidade aqui, eu até passei o slide aqui para falar um pouco mais sobre o PGBL e VGBL, de escolher o regime tributário que vai chegar ao imposto de renda mínimo de 10% após o período de 10 anos. Tudo isso sem come-cotas, é, com possibilidade de portabilidade, né? Eu posso trocar de um fundo para outro, né? Se o meu fundo não está indo bem, eu posso trocar de estratégia dentro da Previdência, sem resgate, sem evento tributário. E a cereja do bolo aqui, a questão sucessória, que é a não cobrança do ITCMD. Aqui falando um pouco sobre novidades para vocês, isso é super recente. A gente teve uma tentativa no ano passado de incluir a previdência privada dentro da cobrança do ITCMD na reforma tributária, né? Isso estava na pauta do projeto de lei que trata ali de ITCMD, e a boa notícia é que foi retirado do texto, tá? E por quê? Porque também, ao final do ano passado, o Supremo Tribunal Federal, o STF, definiu que é inconstitucional a cobrança de ITCMD em planos de previdência privada do tipo PGBL ou VGBL. Isso é uma notícia fantástica, né? Quando a gente olha para planejamento sucessório, eu tenho aqui duas possibilidades de distribuir é, liquidez, né, dinheiro mesmo para os meus beneficiários, para os meus herdeiros, sem TCMD e sem inventário. Está na tela aqui para vocês. Não é a holding, não é o fundo exclusivo, não é offshore. Eu estou falando aqui de previdência privada, PGBL, VGBL, e do seguro de vida, que é uma ferramenta importantíssima para o planejamento sucessório também. Falei bastante aqui, Ari, eu não sei se tem já Tem. perguntas. Eu queria te ouvir antes de começar a falar do seguro de vida, eu queria te ouvir aqui. Fique à Claro, ó, vontade. tem duas perguntas. Queria até falar para o pessoal que o QA está ativado, tá? Pode fazer pergunta por lá. A Alessandra perguntou: além da holding, existem outras ferramentas que podem ser utilizadas para facilitar ou amenizar o custo da sucessão? Acho que meio que você já falou, né? Perfeito, chegamos na hora exata dessa pergunta, né? Vamos imaginar o seguinte, né? Eu tenho um patrimônio imobiliário, e não quero fazer qualquer tipo de doação agora para os meus herdeiros. Por quê? Porque a doação está sujeita a imposto, né? Então haverá cobrança do ITCMD de qualquer maneira. E porque muitas vezes os meus filhos não estão prontos para poder administrar esse patrimônio, né? Após a doação, aquele patrimônio deixa de ser meu. Eu até posso ter alguma ingerência ali com usufruto, algumas cláusulas protetivas, mas a propriedade já é de quem recebeu a doação. Então, é muito comum em conversas de planejamento sucessório a gente entender que não é hora de fazer uma doação, porque os filhos ainda não estão preparados para administrar esse patrimônio. É, qual é a solução, né? A gente pode sim ter a holding para deter os imóveis, como eu falei, é muito legal na perspectiva de economia de IR, né, imposto de renda nos aluguéis, principalmente, e em adição a isso, eu consigo planejar a minha sucessão para que o inventário não seja um problema necessariamente, para que não tenha briga entre os herdeiros e para que também não falte liquidez para os herdeiros receberem esse patrimônio e principalmente pagarem o ITCMD lá na frente. E aí eu vou resumir isso em algumas ideias aqui. Primeiro, um testamento. Testamento é uma ferramenta fantástica que garante que a sua vontade vai ser preservada no momento do inventário. É ali que a gente vai escrever qual é a divisão do patrimônio que deve ser observada, para que não deixemos nenhum tipo de margem de discussão. Então, se eu quero que o patrimônio seja dividido por dois, eu vou escrever no testamento que vai ser dividido por dois e vou nomear quem são os dois que vão receber. Tá? Claro, respeitando todos os limites da nossa sucessão legal. Número dois, aí como é que eu faço para que o custo da sucessão não seja um problema, né? Por quê?
Não adianta nada ter muita liquidez em nome da pessoa que faleceu, porque a conta vai estar bloqueada, o espólio só vai ser acessado após a partilha, e a partilha depende do pagamento do ITCMD, que tem que ser feito pelos herdeiros. E aí a gente vai trabalhar com essas duas ferramentas que estão aqui na tela, né? A gente vai trabalhar com o seguro de vida e com a previdência privada para que minimamente eu direcione o custo da sucessão para os meus herdeiros fora do processo de inventário. Exemplo muito básico aqui para vocês, né? Se eu tenho um patrimônio de 100 e o ITCMD é equivalente a 8, né? Porque hoje a alíquota máxima é de 8%. Claro, ainda existe o custo de advogados, de cartório, de judicial, manutenção do patrimônio, mas falando só do imposto, eu poderia montar aqui um planejamento sucessório alocando o equivalente a 8 em uma apólice de seguro ou um plano de previdência, ou os dois, meio a meio, ou na proporção que couber aqui para cada caso, né? Aí a gente tem que estudar. Por quê? Porque na minha falta, esses 8 serão entregues rapidamente para os meus beneficiários, fora do inventário, e eles vão ter essa liquidez mínima para pagar o imposto e liberar o 100, que é o patrimônio do espólio. Tá? Essa é a conta que a gente acaba fazendo aqui. é, e muitas vezes vem a pergunta, né? O que vale mais a pena, né? Vou fazer via previdência, via seguro. Aí, Thaís, eu queria até te ouvir também, se você puder contar um pouco da sua experiência, certamente vai saber explicar muito mais do que eu. Tem grandes diferenças aqui, idade, condição de saúde, alavancagem, tem uma série de coisas que é super bacana a gente dividir, né? Isso mesmo. Bom, eu costumo dizer que não existe melhor ferramenta, né? Existe a ferramenta mais adequada para o perfil daquele investidor. E quando a gente trabalha com planejamento sucessório, o fator idade, ele é extremamente relevante nas tomadas de decisões que nós vamos ter aqui, porque a gente pode ser mais ou menos assertivo com alguma recomendação a depender do momento que aquele investidor está, tá? Então, sendo bem simplista aqui, eu poderia dizer que a previdência a gente já tem um copo cheio ali que vai ser transmitido para os meus herdeiros no momento da minha falta, sem a tributação do ITCMD. Então, na minha ausência, aquele montante que estava acumulado já na Prev, ele vai funcionar muito bem para essa transmissão. E dentro de uma ferramenta de seguro de vida, eu tenho um copo que ele está vazio sobre o aspecto de quanto eu coloquei dentro desse instrumento, mas já é cheio para fins sucessórios para os meus herdeiros. Então, especialmente para aquele investidor que não quer imobilizar um capital ali imediatamente para a sucessão, o instrumento de seguro ele cabe muito bem, porque eu vou fazendo isso gota a gota, mas considerando que o evento morte, a sucessão pode se dar a qualquer momento, aquele capital já estaria provisionado dentro de uma seguradora para os meus herdeiros e aí sem imposto de renda e ITCMD, porque dentro de um instrumento de seguro não tem imposto de renda. E é muito comum a gente mesclar essas duas ferramentas, tá? Então não é uma ou outra, às vezes a gente faz uma e outra, às vezes a gente remaneja um pouco ali da previdência para dentro de um instrumento de seguro também, porque ele cria um fator alavancagem. O que que quer dizer isso, Thaís? Fator alavancagem. Eu dificilmente vou colocar um para um dentro de um instrumento de seguro. Ou seja, se eu quero remanejar 1 milhão para minha família, dificilmente esse seguro vai me levar a aportar 1 milhão para transmitir 1 milhão. A previdência para transmitir 1 milhão, eu preciso colocar 1 milhão. Então, às vezes, a depender da idade, eu vou colocar metade desse capital num instrumento de seguro e vou colocar isso ao longo de alguns anos e não de uma vez só. Então, pode ser bem inteligente, bem eficiente sobre o aspecto financeiro também, utilizar um instrumento de seguro de vida. É importante dizer para vocês que isso fora do Brasil é commodity. Às vezes a gente conversa de alguma coisa aqui com uma ferramenta de seguro de vida e parece muito ousado, mas é extremamente conservador. O americano usa isso já há muitos anos. Aqui no Brasil a gente faz isso também há muitos anos e é extremamente conservador ter um instrumento desse dentro da carteira sobre a ótica de sucessão, tá? E se vai ser mais ou menos eficiente, aí a gente vai ter que conversar individualmente para entender do momento de vida de cada um. E o aspecto idade e saúde aqui são fundamentais nesse momento de tomada de decisão de qual ferramenta usar. Perfeito. Eu tenho três perguntas. Pode mandar bala? Vamos lá. Vamos lá.
Estando o grupo familiar na composição da holding, em caso de falecimento de um dos membros, as cotas são automaticamente transferidas para o herdeiro e, nesse caso, a tributação não seria somente das cotas recebidas? Ótima pergunta, e a resposta é não, não existe transmissão automática. Tá? Infelizmente, a gente não tem esse mecanismo no direito brasileiro. Todo o patrimônio que estava em nome da pessoa que faleceu é agora sujeito ao processo de inventário, para que ao final do processo ele seja partilhado entre os seus herdeiros. O que significa que ele só será partilhado depois do pagamento do ITCMD, porque qualquer partilha pressupõe que o imposto já esteja quitado. Tá? Então, não existe transmissão automática. A gente vai ter sim a necessidade de inventário, a não ser que a transmissão tenha acontecido em vida. Né? Se eu optei por antecipar e já fiz a doação daquelas cotas em vida, aí sim, no meu falecimento, não tem mais a necessidade do inventário para aquele patrimônio que eu antecipei. Mas se eu não antecipei, e de novo, raramente a gente vê a antecipação aqui como uma boa ideia, né? Porque muitas vezes os filhos não estão prontos para poder cuidar daquilo, mas se eu não antecipei, sim, aí o inventário será necessário. A pergunta número 2, né? O ITCMD vai ser cobrado sobre as cotas? Sim, ele será cobrado sobre as cotas, o que pode sim ser uma vantagem, tá? E por quê? Porque muitas vezes a legislação estadual que cobra ali o ITCMD determina que a base de cobrança, no caso de cotas, seja o valor de patrimônio líquido da sociedade e não o valor de mercado dos imóveis que estão lá dentro. Isso está mudando, tá? A reforma tributária também está tentando modificar esse entendimento para que o ITCMD seja sempre cobrado sobre o valor de mercado ali do patrimônio, principalmente quando a gente tem uma sociedade com imóveis, tá? Mas por enquanto ainda é uma possibilidade, sim, em alguns estados, não em todos, usar o valor do balanço patrimonial, da contabilidade, como base ali de apuração do ITCMD sobre cotas. Ele até falou aqui, ó, nesse caso, no caso dele, o critério de distribuição consta no contrato social, mas mesmo assim não é Pode até automático. constar, isso, pode até Tá? constar no contrato social, tá? Mas ainda assim vai depender de uma partilha, de uma decisão ali de divisão do patrimônio entre os herdeiros no momento do inventário, seja ele feito em cartório ou na justiça, né, no processo judicial. Tá. Bom, Se eu puder obrigada, colaborar viu? aqui só com um Ah, ponto, com sim. relação ao ITCMD ser cobrado sobre o valor das cotas que representam ali o capital social, eu moro em Minas, estou em Minas, inclusive. Aqui em Minas não é sobre o valor das cotas ou do capital social que elas representam, e sim sobre o valor real do patrimônio. No estado de São Paulo, a gente ainda tem essa brecha. Eu tenho acompanhado alguns processos na prática de sucessão em que está sendo considerado, sim, o valor que as cotas representam no capital social. Mas mais uma vez, eu volto a dizer para vocês, não existe almoço de graça, né? Tudo que está parecendo muito simples ou um caminho, uma via de encurtamento muito fácil com relação à tributação, a gente pode entender que é curto prazo isso, porque sim, a Receita já está de olho nisso, entendendo que pensem comigo, eu tenho um patrimônio de 100 milhões e eu transformo isso num capital social de uma empresa num valor de 100 mil e eu quero transmitir essas cotas que representam um capital social de 100 mil e eu vou pagar ITCMD sobre 100 mil que representam, na verdade, um patrimônio de 100 milhões que está fora, né? Que, na verdade, é o patrimônio real que foi integralizado em cotas e eu declarei ali num capital social bem abaixo e eu vou pagar sobre o quê? Sobre o que é ou sobre o que eu declarei? Então, alguns estados, e eu vou dizer que aqui em Minas isso não funciona, essa questão de declarar um valor de capital social muito baixo para que a transmissão seja feita em cima disso. E eu imagino que a tendência é que em curto espaço de tempo isso já seja regra também no Brasil. Certo, obrigada. Próxima pergunta, ó, essa é bem rapidinha. Em relação ao fundo de previdência, quando está definida na tabela regressiva, a alíquota máxima de R recolhida na fonte, em caso de sinistro, né, em caso de morte, permanece 25%? Sim, sim. No caso de falecimento, não no caso de resgate, né? No caso de resgate, a gente sempre vai seguir aquela tabela regressiva que começa em 35 e chega até 10. Mas no caso de falecimento,
aí sim a alíquota máxima vai ser de 25%, é, mesmo que o plano tenha acabado de começar, né? Então, isso traz uma certa tranquilidade para que, na perspectiva do imposto de renda, a gente não tenha uma má surpresa ali de estar numa alíquota de 35 caso aconteça um falecimento antes do esperado. E além disso, no caso do VGBL, V de vida, esse imposto é cobrado somente sobre o rendimento e não sobre o valor cheio do principal, né? Diferente do PGBL, P de pato, onde sim há cobrança sobre o valor total do resgate. Então, temos que olhar cada caso para entender o que faz mais sentido, mas em regra, a gente vai estar falando de um VGBL, V de vida, com tributação regressiva. Boa. Mais uma aqui. O pessoal ficou animado agora. Ouvi sobre a seguinte questão. Ao integralizar imóveis em uma holding ou em um fundo, principalmente o imóvel que moro, a posse passa a ser da PJ. Sendo assim, ao viver em um imóvel ou fazer uso dele, a Receita pode, em alguns parâmetros, ter o entendimento que a PJ deve receber aluguel daquele imóvel. E sobre essa premissa, ela teria uma receita tributável. E se a PJ não recolheu sobre essa possível receita, sonegou. Se olhamos para possíveis 5 anos, ao integralizar um imóvel por sucessão, posso ter passível tributário sobre um aluguel que, no final das contas, é meu? Isso é verdade? Pois é, assim, isso tudo, na minha leitura aqui, é um risco que as pessoas muitas vezes esquecem de avaliar, tá? De fato, a partir do momento que o imóvel é da pessoa jurídica, em princípio ele deveria ser utilizado para o propósito daquela pessoa jurídica e não no interesse do seu sócio, do seu acionista. E se é um imóvel de uso da família, a família, pessoa física, está usando um imóvel da pessoa jurídica, né? E claro que essa é uma relação que deveria estar regulamentada, deveria haver algum tipo de contrapartida, né? Algum tipo de eh, preço ou espécie de aluguel aqui para que eu possa usar ou viver no imóvel que não é meu, né? Ainda que eu seja dono da empresa, a propriedade do imóvel não é mais da pessoa física, e sim é da pessoa jurídica. Para fins fiscais, existe sim uma regra de um certo aluguel presumido quando isso acontece, tá? Então, para fins de apuração do imposto de renda e da contribuição social, PIS e COFINS, no lucro presumido, eu deveria considerar que existe ali uma relação de um aluguel presumido, já que esse imóvel da pessoa jurídica está sendo utilizado para interesse dos sócios, das pessoas físicas. Na prática, pouca gente leva isso ao pé da letra, tá? Eu ainda acho que a fiscalização é pequena nesse tema, mas existe sim a previsão legal. E aí, chegando à resposta aqui da pergunta, pode ser que exista um passivo tributário depois de 5 anos, caso a Receita queira autuar aquela empresa que não tributou este aluguel presumido no passado, tá? Mas eu ainda não estou vendo uma grande quantidade de autuações nesse sentido. Eu acho que as autuações elas têm vindo muito mais por outros motivos. Esse que a Thaís comentou aqui sobre o valor da base de cobrança do ITCMD está acontecendo bastante, tá? Que é a história do valor de mercado versus o valor do capital da empresa ou do valor do patrimônio líquido. Essa questão do aluguel presumido ainda é algo que deve evoluir, mas já é previsto em lei, sim, que deveria vir, sim, uma tributação de um aluguel ali, ainda que não exista nenhum tipo de pagamento efetivamente. Perfeito. E uma última pergunta aqui. É verdade que os fundos imobiliários vão ser tributados? Pois é, essa foi a má notícia também da semana passada, né? É, aqui tem uma série de discussões acontecendo, mas o que aconteceu de fato foi que o veto do presidente da República a um determinado artigo da lei complementar agora, número 214, fez com que a CBS e o IBS, aquele imposto único lá, o IVA, ele também possa acabar incidindo sobre operações imobiliárias feitas por fundos de investimento, os fundos imobiliários e os fiagros, basicamente. Então, se eu tenho um fundo que aluga um imóvel, ou que tem um arrendamento imobiliário, ou que faz uma incorporação e vende imóveis,
o fundo de investimento sim poderia ser contribuinte da CBS ou do IBS. Isso está no texto, tá? O veto ainda vai ser avaliado pelo Congresso Nacional, ainda existe uma possibilidade deles rejeitarem esse tipo de veto para impedir que os fundos sejam tributados, e também existe uma pressão muito grande do mercado imobiliário em cima disso, porque, em princípio, também os fundos não são entidades contribuintes de imposto. Então, ficou um pouco estranha essa história aí de querer cobrar o CBE, a CBS e o IBS nos fundos imobiliários. Talvez a gente tenha novidades aí pela frente, mas é uma preocupação que a gente tem discutido bastante agora. Perfeito. Obrigada, Gabriel. Legal, gente. Acho que seguindo para o nosso último tópico aqui, eu queria falar um pouco sobre a importância do investimento offshore, dentro desse contexto do planejamento patrimonial e sucessório. A gente fala muito sobre proteção patrimonial com os nossos clientes, especialmente clientes empresários que têm algum tipo de risco da sua atividade empresarial, seja ele um risco tributário, trabalhista, ambiental, regulatório, credores, etc. A gente fala muito sobre essa história aqui de criar mais proteção patrimonial. Eu, pessoalmente, não gosto muito do termo blindagem, eu acho que blindagem é algo muito forte, dificilmente a gente consegue ter blindagem patrimonial no Brasil, né? Mas proteção, sim, proteção é um tema muito importante. E nada mais eficiente do que você ter um pedaço da sua liquidez do outro lado da fronteira, né? Eu brinco aqui que offshore é, de fato, cruzar a fronteira com um pedaço da liquidez para que você não esteja totalmente vinculado ao risco Brasil, nos investimentos. E a forma de fazer isso, que a gente mais encontra aqui no dia a dia, nas conversas, é através de o que hoje é conhecido como uma entidade controlada no exterior. Esse é o novo nome técnico para offshore, para o que a gente sempre falou como offshore. Uma empresa domiciliada num paraíso fiscal, a gente vê muito ali as jurisdições do Caribe, como Bahamas, BVI, para que aí sim eu faça o aporte de capital nessa companhia e essa companhia faça a abertura de conta e realize investimentos no mercado internacional. A gente ganha várias vantagens aqui, né? A primeira delas é eliminar qualquer tipo de exposição ao imposto de herança no exterior. A gente fala muito aqui do ITCMD a 4, 8%. Nos Estados Unidos, esse mesmo imposto chega a 40%. Na Europa, passa de 40%. Então, tem que tomar muito cuidado ao investir no exterior com esse tipo de cobrança na sucessão e para o dinheiro investido, a gente consegue controlar através desse veículo que a gente chama agora de entidade controlada no exterior. Mesma coisa, a ferramenta de planejamento sucessório também é muito interessante aqui. A gente tem uma série de possibilidades lá fora, né? Eu posso ter um testamento no exterior, eu posso ter um trust, que é uma espécie de contrato onde eu já nomeio os beneficiários para que não seja nem necessário ter um processo de inventário. Eu posso ter cláusulas de propriedade conjunta, como joint tenancy, classes de ações, enfim, tem uma série de possibilidades de ferramentas aqui para que a sucessão lá fora seja muito rápida, muito eficiente e principalmente não dependa do inventário brasileiro. Esse é o principal ponto, né? Porque muitas vezes o inventário no Brasil ele demora, né? Principalmente se existem conflitos familiares. Lá fora, a gente consegue pular essa necessidade caso exista aí algum tipo de ferramenta para isso, e a gente tem que avaliar aqui qual que é a ferramenta mais recomendada para cada caso. Para finalizar, né, do lado do imposto de renda, a reforma tributária também mudou o sistema de cobrança do imposto de renda ali sobre rendimentos das aplicações financeiras no exterior. A partir desse ano, a gente tem uma necessidade de apurar o lucro contábil da sua companhia no exterior, ou seja, será necessário ter um balanço da sua offshore, e esse lucro será tributável na entrega da declaração de IR que vai acontecer em maio deste ano, 2025, mesmo que não tenha acontecido nenhum tipo de distribuição desse lucro. Essa é a novidade. Até 2023, o lucro só seria tributável se ele fosse distribuído efetivamente. Então a gente conseguia ter o diferimento fiscal. A partir de agora, não mais.
O lucro de 24, que é o primeiro ano da regra nova, ele vai ser apurado agora no balanço patrimonial e tributado na entrega do imposto de renda das pessoas físicas na alíquota de 15%. Então, a alíquota fixa de 15%, independentemente de prazo, independentemente de valores, mas devido sempre na entrega da declaração de R daqui para frente, mesmo que não tenha acontecido nenhum tipo de distribuição. Essa é a novidade, a grande novidade da reforma tributária em relação aos investimentos do exterior. E aí tem particularidades, né? Eu posso ter uma offshore opaca, transparente, tem uma série de discussões de como eu vou fazer balanço, se eu vou fazer marcação a mercado com reflexo em resultado ou não. Tem uma série de discussões acontecendo nesse momento que eu não vou gastar muito tempo aqui, porque eu imagino também que tenham perguntas sobre offshore, mas o recado aqui é muito importante ter proteção patrimonial e o caminho, muitas vezes, é ter um pedaço da liquidez no exterior, através de uma entidade controlada, agora na regra nova, com tributação anual. Perfeito. Eu vou fazer as perguntas sobre offshore, depois eu volto nas perguntas de holding, tá? Tá bom, vamos lá. Vamos lá, na de offshore. Recurso do exterior. No caso da alocação estar em conta corrente da holding, e seus rendimentos seriam tributados como? É, aqui eu tenho que entender um pouquinho melhor essa estrutura, se a gente está falando de uma conta lá fora ou uma conta no Brasil. Eu não entendi muito bem se é uma A conta conta lá fora, lá no conta lá exterior. fora, tá. Uhum. É, se você tem uma holding, o equivalente a uma holding lá fora, né, que tem um imóvel e tem locação deste imóvel. Esses recursos que entraram na conta dessa empresa no exterior, como o aluguel, eles compõem a receita que menos despesa chega no lucro, né? Então eu tenho que preparar o meu balanço, eu vou ver uma receita de aluguel, vou deduzir despesas de manutenção desse imóvel, pagamento de condomínio, IPTU, coisas do tipo, e vou chegar ao lucro. Esse lucro, ele vai ser tributável, sim, na regra nova, mesmo que eu não tenha feito distribuição, mesmo que o dinheiro esteja parado na conta dessa holding lá fora, tá? Porque a regra nova determina que esse imposto seja cobrado no Brasil toda vez que eu fechei o balanço em 31 de dezembro e tenho lucro, tá? Então, tendo lucro, e provavelmente terá, porque tem rendimentos de aluguel, sim, será necessário tributar no Brasil pelo imposto de renda nessa alíquota aqui de 15%. E um dinheiro que eu trouxe aqui do Brasil lá para o exterior e ficou parado lá na conta, também tem a Aí não. tributação, não? Aí, Aí não. aí depende do que eu fiz com o dinheiro. Se eu deixei parado na conta, aí eu tenho a isenção sobre variação cambial, tá? Isso é importante. Conta pessoa física, não a conta da empresa lá Da fora. hold. Tá. Isso. A conta pessoa física lá fora, que tem saldo bancário sem nenhum tipo de remuneração, sem qualquer correção de juros, aí eu ganho a isenção sobre a variação cambial. Mas o dinheiro vai estar parado, ele não vai estar rendendo como poderia se estivesse bem alocado em ativos financeiros internacionais. Então, o que eu vejo muito é usar esse benefício para o dinheiro que vai ser objeto ali de despesas, né, de viagem, de compras no exterior e coisa do tipo. Agora, para investimentos, aí eu não contaria com essa isenção, porque muito melhor estar bem alocado lá fora, rendendo em dólar, né? A gente tem Hum. uma vantagem muito maior nesse sentido. Mais uma pergunta de offshore. No caso de offshore, joint tenant, a sucessão, os herdeiros têm que recolher imposto de renda, né, na sucessão. No caso de trust, não precisa. Isso seria na reforma aprovada? Então, existe uma discussão sobre ITCMD sobre bens do exterior, tá? Não é nem imposto de renda. O imposto de renda ele vai ser cobrado em qualquer tipo de estrutura, tanto faz se é um trust, se é uma cláusula de joint tenancy, se eu tenho um testamento. O imposto de renda ele sempre vai ser cobrado sobre os rendimentos nessa regra que a gente comentou aqui uma vez por ano. A grande dúvida é se ainda é possível, se já é possível, no caso, a cobrança do ITCMD no falecimento de alguém que tem ativos no exterior. Essa é uma discussão muito grande. O Supremo definiu que precisava de uma lei complementar, essa lei complementar nunca veio, mas a Constituição foi ajustada para prever ali uma regulamentação provisória. A gente ainda acredita que os estados precisam ajustar a sua legislação local aqui, estadual, para que o ITCMD volte a ser cobrado.
Mas vai acontecer, tá? Muito em breve os estados vão aprovar novas legislações, até porque tem discussão de alíquota, de base de cálculo, uma série de coisas, e também a regulamentação para cobrança do ITCMD sobre bens no exterior, como no caso aqui, cotas de uma offshore, de uma entidade controlada. Então, não contaria com isso, né? Quem está pensando aqui em fugir do imposto, né, do ITCMD para bens no exterior, não é uma boa ideia. Tem que ter o patrimônio lá fora, mas se planeje para o pagamento do ITCMD, aí usando as ferramentas que a gente apresentou aqui, né? Seguro de vida e previdência privada, principalmente. Perfeito. Agora eu vou aqui de novo, um pouquinho ali sobre o assunto anterior. Com a reforma tributária, que tipo de imposto a holding imobiliária está sujeita e quais alíquotas? Eu só parei aqui de compartilhar minha tela para conseguir ver Está vocês um melhor, pouquinho né? melhor. É, Aí a reforma tributária está pegando, né, a estrutura de holding, principalmente na questão da CBS, que a gente comentou ali no início, né? É, a CBS, que vai ser o nosso IVA, o nosso imposto único sobre consumo, serviços, também passa a ser cobrada sobre aluguel. E aí é algo que aumenta bastante a carga tributária dentro da holding. A gente está estimando aqui uma alíquota de 8% para o aluguel de uma holding imobiliária, que somando ali a imposto de renda mais contribuição social, vai somar ali uma carga tributária próxima de 19 a 20% sobre esse aluguel. Ainda vem uma próxima fase da reforma tributária, que a gente não falou aqui porque está bastante frio no momento, que é a história do dividendo, da tributação dos dividendos. Então, se vier uma tributação de dividendos, as holdings também provavelmente serão afetadas porque elas pagam dividendos, né? As holdings que têm aluguel, elas pagam dividendos para os seus acionistas e esse dividendo poderia também passar a ser tributável numa próxima fase da reforma. Então, esses dois aspectos são os principais, né? CBS e IBS, que é o imposto único aqui sobre o aluguel que passa a ser cobrado, e dividendos se vier uma proposta nesse sentido também. Só mais duas perguntas. Ele voltou aqui na offshore, né? Ele tem uma holding imobiliária no exterior. Ele está com dúvida Perfeito. sobre tributação no rendimento das aplicações financeiras dessa holding imobiliária no exterior. Aí é a mesma regra, tá? Se a gente está Tá. falando de uma holding lá fora, tanto faz se ela tem aluguel ou se ela tem rendimento financeiro. Tudo isso vai ser somado na preparação do balanço patrimonial e o balanço vai mostrar se houve lucro ou prejuízo. Se houve lucro, esse lucro vai ser tributado na alíquota de 15% aqui no Brasil, mesmo que você não tenha tirado o dinheiro da sua estrutura internacional. Tá? Essa é a regra nova em relação a uma holding offshore. Sim, e a holding aqui no Brasil é as regras ali já Aí, conhecidas. aí segue o jogo aqui com o que a gente conhece no Brasil. Eu tenho lá o lucro presumido, mais essa discussão aqui de CBS e IBS. Tá. E a última pergunta, no caso de patrimônio imobiliário com recebimento de aluguéis, por que fazer holding e não fundo imobiliário fechado, já que a distribuição poderia ser isenta? Então, boa pergunta. O grande problema do fundo imobiliário para esse caso é que para ele ser isento, ele precisa hoje de, no mínimo, 100 cotistas. E aí, se eu Ah, estou diante de uma estrutura privada, familiar, dificilmente eu vou conseguir ter 100 cotistas dentro do fundo, né? A holding não tem essa exigência, né? Eu posso ter um único sócio. Então, o fundo ele acaba sendo uma estrutura mais sofisticada, que funciona muito bem para quando eu vou a mercado com cotas listadas em bolsa, porque aí sim a gente ganha isenção nesses dividendos, eu vou chamar assim, né, dos fundos imobiliários. Mas para uma estrutura familiar, tende a ser mais simples a estrutura da holding, mesmo que tributando ali os rendimentos de aluguel. perfeito. Ó, já foi tão rápido, né? Passou uma hora e a gente aqui conversando. Não tem mais perguntas, né? Então, eu queria agradecer a todos que participaram, dar um super agradecimento ao Carlos, ao Gabriel, à Thaís. Durante a semana, nós vamos mandar um e-mail para a gente fazer uma avaliação aqui da live, né? Então,
aguarde aí o nosso contato. Eu agradeço a todos e uma boa noite. Thaís, Gabriel, Carlos. Obrigado, Ariane. Foi um super prazer estar aqui com você, Thaís, Carlos também. Estamos à disposição para tirar dúvidas e ter conversas individuais aqui com cada um dos clientes. Isso mesmo, pessoal. Perfeito, Obrigada, foi um prazer. Obrigada aí pela aula, Gabriel. Foi muito proveitoso aqui, tá? com certeza. Muito obrigada, Obrigado, gente. Uma boa pessoal. Obrigado, noite. gente. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Tchau, tchau.